Vamos para a palavra, gente? Abra comigo lá em 2 Samuel. Antes da palavra, irmãos, deixa eu falar algo. Nós vamos ter agora no início, acho que é no início de agosto, o Seminário da Trindade. Confere comigo, é isso? Seminário, vê aí para mim. Quando? 8, 9 e 10. Logo na primeira semana de agosto, 8, 9 e 10, nós teremos o Seminário da Trindade. É o mesmo perfil do Seminário Cheios do Espírito, que tem sido feito já, eu acho que é o segundo ano que está sendo feito. Tem sido uma bênção. Então, eu quero fazer um convite para você, você que quer ter uma experiência com Deus, quer passar, precisa de um renovo. Aí você vai falar, pastor, eu já fiz. Não é as mesmas palavras, são palavras diferentes, com conteúdo diferente, então faça. O preço é R$140, é o preço da inscrição, para você se alimentar, se alojar lá e ficar lá. Se você não consegue ficar lá e tem que ir para a sua casa por conta de alguma situação, procura o pastor Xande, explica a situação para ele, e aí ele vai atender o teu pedido aí para você poder participar, amém? Fala para o irmão que está do teu lado assim, ó, participe, não fique de fora. Vai ser uma bênção. Vamos para a palavra agora? Abre comigo lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Segunda Samuel, capítulo 7, do versículo 1 em diante. A gente vai ler bastante. É uma palavra que por esses dias o Espírito Santo tem me relembrado e falado ao meu coração. Eu creio que o Espírito Santo ele quer gerar algumas ativações aqui nessa noite. E uma delas é a ativação de recompensa. Falei, eu quero. Então, 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 em diante. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os teus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Eu pulei alguma coisa, gente? Estou certinho? Então vou voltar aqui de novo. Vamos voltar desde o início. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os teus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que subi os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei de tenda e em tabernáculos. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificaste uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás o meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses soberano sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habites no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que fará casa. Quando os teus dias forem completos e vierem a do teu reino,
Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça a Deus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua presença, porque nós já sentimos a tua presença aqui. E nós te pedimos, Espírito Santo, enche mais esse ambiente da tua presença. Nos encha com a tua unção, com o teu poder, ó Deus, nessa noite. Nos ativa, Pai, porque queremos receber de ti, Senhor, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, abra nosso entendimento. Derrama sobre nós espírito de revelação e compreensão da Tua palavra. Ó Pai, nós não aceitamos que o inimigo venha roubar essa semente, venha roubar a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, mas repreendemos agora a ação do inimigo em nome de Jesus. Eu peço agora, Senhor, vem com os teus anjos aqui agora, abre os céus sobre este lugar, Senhor, ó Pai, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, e eu te peço, ó Deus, vai gerando ativação, ó Pai, sobre cada vida que aqui está, em nome de Jesus, amém? Irmãos, é uma palavra que eu já ministrei aqui, eu acho que há alguns anos atrás, mas essa semana o Espírito Santo, ele tem falado no meu coração a respeito disso. E o Senhor me lembrou dessa passagem, e eu fui procurar aqui essa palavra que já estava montada, e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, que existe algo que o Senhor quer fazer nessa noite, existem corações aqui que o Senhor quer trazer esperança, e eu senti que conforme você for ouvindo essa palavra, existem portas que o Senhor está abrindo para você ter novos acessos sobre a tua vida, amém? Então, conforme você for abrindo o teu coração aí, deixa o Espírito Santo entrar e vai passando pelas portas de acesso e vai falando assim: Senhor, eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Mas essa palavra ela nos ensina a respeito do rei Davi. O texto está dizendo que chega um determinado momento da vida dele que ele olha e ele pega e fala assim: eu estou em paz, hoje eu tenho um trono, o Senhor me confiou esse trono. Ele olha, ele vê que todos os seus inimigos estão longe de batalha, e quando houve aqueles que foram batalhar com ele, o Senhor foi com ele. E Davi começa a analisar a sua vida. Não sei se você já passou por isso. Sabe aqueles 5 minutos que você está no teu sofá, você está deitado na tua cama antes de dormir, e você começa a contemplar tudo aquilo que o Senhor, Ele já fez pela tua vida? Irmãos, é o que está acontecendo aqui. É o Espírito Santo já agindo aqui no coração de Davi. E eu acho interessante algo que ele vira e pega e fala assim: eu tenho lugar onde habitar, mas o Senhor não, porque a arca do Senhor, irmãos, a presença de Deus, ela era conhecida pela arca da presença do Senhor que habitava na arca, e ela ia de um lado para o outro. Ele olha e pega e fala assim: ó, eu tenho aonde morar, mas o Senhor não, ele tem ficado de um lado para o outro. Eu vou construir uma casa para o Senhor. E o interessante é que quando ele compartilha isso com o profeta Natã, o profeta Natã, irmãos, era uma espécie de um conselheiro do rei. Era aquele que traz um direcionamento para o rei, é aquele que corrige aonde precisa ser corrigido. É quando o rei ele começa de repente a sair fora, o profeta vai lá e coloca no eixo novamente. E o interessante é que ele compartilha isso com o profeta, e o profeta fala assim: ó, faz isso que está no teu coração, né? O interessante é que naquela mesma noite o Senhor fala com Natã, e Natã ele vem e ele traz algo para Davi. E o interessante, irmãos, que ele começa a falar com Natã, passando a mensagem para Natã, para que Natã passasse para Davi, e ele traz de uma maneira aonde dá para entender, irmãos, e é claro isso, que existem coisas
que nós mexemos com o coração de Deus através das nossas atitudes. Mas, pastor, como é que isso acontece? Se Deus ele olha para o nosso coração, ele já sabe tudo que vai acontecer. Mesmo que ele olhe para o teu coração e ele sabe tudo que vai ser feito, tudo que vai acontecer, existem situações, irmãos, que nós mexemos com o coração do Pai. Eu lembro de uma ilustração uma vez, de um pastor que ele contava, que é como um filho, uma criança pequena, quando você começa a brincar com ele de esconde-esconde, você manda ele se esconder, e é aquela coisa ingênua da criança, inocente da criança, de se esconder atrás de uma cortina, e logo você olha e vê o pé da criança e começa a brincar com ela. E fica assim, ó, cadê meu filho? Onde ele está? Ou cadê minha filha? Onde ele está? E você vai fazendo aquela brincadeira, mas, irmãos, de certa forma, aquilo mexe com o nosso coração. E da mesma forma, as nossas atitudes podem mexer com o coração de Deus. O interessante é que o Senhor dá o aval para Davi. Ele diz, você pode fazer. E existem algumas coisas aqui que o Senhor fala que foi muito profundo e mexeu muito forte com o meu coração a respeito de um trono eterno que ele dá para Davi. Olha que interessante. Lá em 2 Samuel 7,12. Quando teus dias forem incompletos, tipo, quando terminar a tua vida, ou quando, tipo, você for ter que passar o seu legado, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, ao qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Irmãos, isso é uma promessa. E o que alegra no meu coração, irmãos, é que quando nós servimos a Deus, quando você tem um coração dedicado ao Senhor, é que o Senhor ele não zela somente pela tua vida, o Senhor ele zela por toda a tua casa. Irmãos, o desejo de todo pastor é ver a sua igreja bem-sucedida, é ver a sua igreja prosperando, é ver, por exemplo, as pessoas caminhando, dando certo. Eu fico muito feliz quando as pessoas começam a chegar na célula, são discípulos novos, né? E você começa a fazer parte da vida delas, orientar, aconselhar, dando direções, orando junto com elas. E de repente você começa a ver as coisas acontecendo na vida daquela pessoa. Irmãos, é prazeroso isso para um pastor. É prazeroso para um pastor quando você vê os seus líderes amadurecendo e crescendo, e de certa forma eles dando os frutos. E é muito prazeroso você olhar para eles e ver e falar assim, nossa, olha, glória a Deus, eu fiz parte da vida dessa pessoa. E vai saber o que essa pessoa será no Senhor e o seu legado, e você fez parte disso. Para o pastor é prazeroso isso. E é mais prazeroso ainda quando faz parte dentro da tua casa. Quando você olha para os teus filhos, você vê que os seus filhos estão caminhando no Senhor. Quando você olha e vê que, independente da situação que aconteceu na tua vida, porque o que nós olhamos, irmãos, são situações onde nós caímos, onde nós falhamos, agora não vai ter mais jeito. Irmãos, o próprio Senhor está dizendo algo aqui e estabeleceu uma promessa sobre Davi. Ele está dizendo, mesmo que acontecer, como aconteceu com Saul, que eu tirei ele da tua vida, se acontecer na tua casa, eu não tirarei. Irmão, você está entendendo a profundidade disso? Isso é para você, pai e mãe, que de repente criou seus filhos dentro da igreja e eles não estão aqui. É uma promessa de Deus também para a tua vida. É o Senhor dizendo que de repente o tempo pode passar. Você pode achar que está tudo perdido, mas existe uma promessa de Deus para a tua vida. E essa recompensa, irmãos, ela vai se estabelecer sobre a tua vida. Porque o que o Senhor olha é o teu coração. Mas pastor, eu falei muito sendo pastor. Eu falei muito sendo pastora. Pastor, eu falei muito como pai, como mãe. Irmãos, olha só o que o Senhor está falando aqui para Davi. E olha que interessante. A descendência de Davi, logo depois vem Salomão, que vai construir o templo. E eu acho interessante que a Bíblia fala assim, que Davi começa ali a guerrear, ele vai guardando, estocando todo o ouro. Quem vai construir, porque quando Salomão vai construir ali a casa do Senhor, existem mais de 3.000 toneladas de ouro que já estão ali guardados para o seu filho, a sua
aquele que está carregando o seu legado. Mas olha que interessante. Logo depois disso, irmãos, quem é da linhagem da casa de Davi? É Jesus. E a Bíblia fala assim, irmãos, que nós somos a linhagem de Jesus, sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus como Senhor Salvador da sua vida, você se torna um com Ele, você faz parte dessa herança. Você está entendendo essa profundidade? Existe uma recompensa de Deus para a sua vida. Existe uma recompensa do Senhor para cada um de nós, e o Senhor está dizendo algo nessa noite. Independente do que aconteceu com você, independente das situações que pesaram sobre a tua vida, independente da injustiça que você sofreu, existe uma recompensa para você. Independente da situação que de repente você achou que, eu estou vendo, a minha família está longe do Senhor. Irmãos, existe uma recompensa para você. Agora vira para a pessoa que está do teu lado com fé e fala assim, existe uma recompensa para a tua vida. Existe uma recompensa para cada um de nós. Irmão, sabe por quê? Porque Deus, Ele não se esqueceu. Irmão, Deus não esqueceu de você. Nós temos uma ideia que as coisas só estão boas na nossa vida quando eu estou bem com Deus de certa forma. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eu consigo sentir isso quando eu estou orando, quando eu estou bem jejuando, quando eu estou bem pagando um preço, mas existem tempos da nossa vida que a gente não está legal. Irmãos, nós precisamos derrubar essa mentalidade, sabe por quê? Porque de repente você não carrega uma mentalidade de filho, você carrega uma mentalidade de servo ou de escravo. Porque você acha que o Senhor só está bem com você quando você está fazendo certas coisas. Mas existe uma palavra de Deus. O Senhor, Ele nunca deixou, Ele nunca abandonou seus filhos. O Senhor, nós podemos fazer isso com o Senhor, mas o Senhor não faz isso. O Senhor não esqueceu, irmão, de nenhuma das situações que você pagou o preço. O Senhor, Ele não esqueceu da santidade que você pagou. Eu não sei como que era a tua vida lá fora, mas houve um preço para você poder estar aqui servindo o Senhor. Irmãos, você acha mesmo que dependendo do momento que você está passando, a situação que você está passando, que o Senhor esqueceu do preço que você pagou quando você deixou tudo lá fora para poder servir o Senhor? Quando você abriu mão do teu relacionamento, que não era santo. Quando você tinha oportunidades de poder sair e fazer o que queria. E você, por amor a Deus, falou, não, isso é errado. Irmãos, Deus não esqueceu de você, do preço da tua santidade. Deus não esqueceu de você, irmãos, da obra que você pagou, das coisas que você fez pela obra do Senhor, de quando você pôs a mão na massa. Deus, Ele olhou por você, Ele não se esqueceu. Você pode se esquecer, mas Deus não esqueceu de você. Das noites que você ficou, de repente, orando e clamando pelas madrugadas, a favor do teu ministério, a favor da vida de alguém, ou intercedendo pela vida de alguém. Deus não esqueceu de você, quando de repente você deixou o teu trabalho, para poder fazer a obra do Senhor. Quando você olhou para a situação e falou, não, eu devo fazer isso por gratidão. Irmão, Deus não esqueceu de você, das caridades que você fez pelas pessoas. De repente tem coisas que você não vai lembrar que você fez, mas quem recebeu não esquece. E outra coisa, se quem recebeu não esquece, Deus não esqueceu de você. De nenhuma das caridades que você fez, do preço que você pagou, das suas ações de amor, de um abraço que você deu em alguém, de repente do tempo que você teve, do zelo que você teria pela tua vida, do teu descanso, você abriu mão para poder ir atrás de alguém, pregar a palavra do Senhor, ministrar o estudo para ela, de um morador de rua que você passou por ele, e você olhou e falou, não, eu poderia fingir aqui que eu não vi nada, mas eu vou pagar o preço e eu vou lá fazer, porque é isso que o meu Jesus faria. Irmão, Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você quando você tirou a roupa que você estava no corpo, de repente, uma blusa de frio, e de repente cobriu alguém que estava com frio na rua. O Senhor não esqueceu de você. Você pode achar, você pode esquecer, mas o Senhor não esqueceu de você. Amém? E pessoas que pagaram um preço e abandonaram tudo pelo seu chamado.
Irmãos, Deus não esqueceu de você. De repente você está num tempo da tua vida que você fala assim, se eu tivesse me dedicado mais para as minhas coisas, hoje eu estaria muito bem. E as pessoas não deram valor naquilo que eu fiz. Eu fui injustiçado. De repente você passou por injustiça. Você fez algo que levou tempo seu, que levou dedicação sua, e você foi injustiçado por alguém. Você pode ter sido injustiçado por alguém, mas Deus não esqueceu de você. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala assim, ó, Deus não esqueceu de você. E essa é uma palavra para você nessa noite, irmãos, porque eu sinto que o Espírito Santo, Ele quer nos levar para um outro lugar nessa noite. Ele quer abrir portas de acesso nessa noite. Eu sinto uma unção de recompensa dos céus descendo sobre a igreja dele. Existe uma unção de recompensa. Existe um tempo de recompensa para cada um de nós. Irmão, Deus não esqueceu de você, dos teus esforços. Do frio, quando você poderia estar debaixo da coberta, se aquecendo, você falou assim, não, eu vou pagar o preço, eu vou lá no culto. Ou de repente, não, eu vou dar célula porque aquela pessoa precisa da palavra do Senhor. Ou de repente, não, eu preciso ir porque eu faço parte de um ministério. Ah, mas eu sei que vai ter tanta pouquinha gente por esses dias, mas eu vou. Irmão, Deus não esqueceu de você. Você pode achar que isso está passando despercebido diante dos céus, mas Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de você na tua submissão. Sabe quando você precisa engolir algumas coisas e passar por algumas coisas pela obediência? E você acha que de repente você é bobo, que você é trouxa, o inimigo joga coisa na sua cabeça. Irmãos, você pode achar que isso está passando despercebido no teu trabalho, dentro da tua casa, com os seus pais. De repente é difícil para você. De repente você sofreu coisa dos teus pais, que você é muito difícil, mas você está ali honrando. Irmão, Deus não esqueceu de você. De repente você passou por situações no teu trabalho, e está sendo fiel ali. Deus não esqueceu de você. Irmão, Deus não esqueceu de você enquanto você orava e jejuava. Tem gente que paga o preço de oração e jejum, e de repente vê um tempo assim, e você fala, nossa, parece que nada aconteceu. Irmão, você pode achar que nada aconteceu, mas algo no mundo espiritual aconteceu, e com você também aconteceu. O jejum, ele é poderoso, irmão, para tirar a casca, a casta de incredulidade do nosso coração. A palavra de Deus nos ensina isso, que existe demônio, que você ora e expulsa, ele sai em nome de Jesus, mas existe demônio, que ele só sai com jejum e oração. E quando ele está falando sobre isso, irmãos, ele está falando que às vezes é a incredulidade do nosso coração, porque às vezes algumas coisas não acontecem por falta de jejum e oração. E o que você precisa carregar contigo, independente do que você acha, que você fez de uma, eu fiz, de repente foi meio forçado. Irmão, Deus não esqueceu de você. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, recomece. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você nas suas alianças. Irmãos, eu tenho alianças com homens de Deus. Eu tenho alianças que o Senhor pediu para mim fazer, e que eu sigo à risca até hoje. E por conta dessas alianças, eu já passei por situações que eu fui julgado. Tem alianças que eu tenho com pessoas que essas pessoas nem sabem que eu tenho com elas. E eu já passei por situações assim de ser julgado, até por essas pessoas que eu tenho aliança, mas o Senhor mandou fazer. Deus não esqueceu das alianças que você fez. Deus não esqueceu da aliança que você tem com Ele. Essa é uma noite de você olhar e entender que Deus, Ele zela pela tua vida. E algo foi registrado no céu, irmãos. Você pode achar que está passando despercebido, mas foi registrado lá no céu. Sabe aquelas situações onde você teve que pagar o preço por dar alguma coisa que você não poderia dar? Deus não esqueceu disso. Sabe aquelas situações onde houve um peso
de fidelidade, de você olhar e pegar e falar assim, eu poderia fazer de outra forma, mas eu vou continuar fazendo porque eu sou fiel. Deus não esqueceu todas as vezes que você foi fiel nas suas ofertas. Deus não esqueceu todas as vezes que você foi fiel em semear na vida de alguém. Eu quero que você comece a olhar para isso, irmãos, e entender uma coisa. Deus, Ele zela por cada um de nós. Deus, Ele zela pela tua igreja. E Deus, Ele não se esquece das coisas. Você pode achar que Deus, parece que eu sou uma pessoa descartada para Deus. Deus não esqueceu de você. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Diz assim, o Senhor honra aqueles que me honram. É a própria palavra de Deus, irmãos, que está nos ensinando algo aqui. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Fala para o irmão que está do teu lado, falando assim, o Senhor vai te honrar. Sabe outra coisa que Deus não esquece, irmãos? Deus não esquece dos teus traumas. Deus não esquece das tuas percas. De repente existem pessoas aqui que já até faliram e estão reconquistando novamente. Ou de repente está parado porque acha que não tem mais jeito. Irmão, Deus não esqueceu de você. É tempo de você se posicionar. É tempo de você reerguer. De repente você foi uma pessoa que houve fidelidade pelo teu lado, mas você foi traído de certa forma. E a traição, ela não vem só por conta de um relacionamento, e eu estou dizendo de repente com um cônjuge, mas de repente foi uma traição de amigo, foi uma traição de uma pessoa que você confiava muito. Irmão, independente da situação que você passou, Deus, Ele nunca se esquece. De repente você foi lesado e foi roubado. De repente você carrega coisas dentro de você aí que é difícil perdoar, porque o que a pessoa fez com você foi muito pesado. Eu conheci pessoas, irmãos, que outras usaram o nome delas e compraram, fizeram dívidas enormes e sumiram. E a pessoa chegou a ficar doente por conta disso. Mas eu sei de uma coisa, Deus, Ele não se esquece. E existe uma palavra de Deus para você nessa noite. Existe um tempo de recompensa chegando para você. Existe um tempo de recompensa chegando para cada um de nós. Nada é perdido. Existe um tempo de recompensa para cada um de nós. De repente você foi condenado por algo que você não fez. Irmãos, eu conheci pessoas que foram presas. Ficaram presas quase um ano por uma coisa que não fez. Eu trabalhei com um rapaz uma vez, que ele, todas as vezes que ele começava a falar, ele ficou preso 7, 8 meses. Todas as vezes que ele começava a falar, ele foi preso injustamente. Ele foi pego pela polícia numa escada de um lugar onde estava tendo um assalto. Ele subiu antes para poder comprar um ingresso, e quem estava lá em cima estava roubando. Na hora que os ladrões desceram correndo, no meio da escada ele parou junto, se uniu todo mundo, a polícia estava subindo a escada. Ele foi preso por causa disso. Ele chorava todos os dias dentro da cadeia. E eu lembro de olhar para ele e pegar e falar assim, você pode achar que Deus não está vendo o que você passou, mas Deus não esqueceu de você. Ele chorava muito, irmãos. Ele ficou 7, 8 meses. Apanhou de polícia, perdeu o dente da boca, apanhando. Você já pensou passar por isso? Tem pessoas que passaram por isso, irmãos. Mas existe uma palavra para você. Deus, Ele não se esquece. Deus não esquece dos traumas que você passou na tua infância. Deus não esqueceu do abuso que você sofreu na tua infância. É difícil falar isso. Irmãos, de 10 pessoas que eu atendo na minha sala, de mulheres que eu atendo na minha sala, 9 passaram por abuso das suas infâncias. E situações feias, que às vezes eu fico olhando, e eu tenho que ser forte ali para não chorar junto. O quanto que é difícil esse tipo de coisa. Pessoas próximas,
pessoas de família. Você não sabe o quanto que é duro. E de repente você olha e pega e fala assim: Deus, o Senhor não está vendo tudo que eu passei, irmãos? Deus não esqueceu dessas coisas. Aí você fala assim: mas pastor, como é que é isso? Por que Deus permitiu? Irmãos, Deus não permitiu. Tem situações, irmãos, que acontecem na nossa vida e não é por conta de Deus, não. É por conta da maldade do ser humano. Mas eu sei de uma coisa: quando você dá liberdade para o Senhor, para o Espírito Santo agir na tua vida, o Senhor, Ele cura você. E amanhã, quando as pessoas olharem para as suas cicatrizes, elas serão curadas por aquilo que o Espírito Santo fez na tua vida. De repente você olha e pega e fala assim: pastor, por que eu tive que passar por tudo isso? Pastor, você não sabe o tanto que é difícil. Eu sei de uma coisa: tem pessoas que já entraram na minha sala e eu falei assim: você precisa ser curada, você precisa ser curado, sabe por quê? Amanhã você precisa testemunhar o que você passou, porque tem gente tirando as suas vidas, tem gente abandonada, esquecida de tudo, não quer saber mais de nada. E a partir do momento que você pregar aquilo que você passou, e as pessoas olhar para você e ver a cura que o Senhor fez na tua vida, elas também vão se reerguer, sabe por quê? Porque Deus não esqueceu de você. Eu quero que você comece a olhar para isso nessa noite. Irmãos, deixa Deus ser a tua justiça. Às vezes a gente coloca Deus, quer colocar Deus na parede para algumas coisas. A gente acha que Deus vai pesar a mão em todo mundo. Deus vai pesar a mão, vai matar o ciclano, o fulano. Irmãos, não é assim que acontece. Teve situações na minha vida que eu quis fazer do meu jeito. Jesus olhou para mim, pegou e falou assim: você quer continuar fazendo desse jeito? Vai, mas vai sozinho. Porque com a minha justiça eu sou diferente. Irmãos, a justiça de Deus é diferente. Sabe o que eu entendi, irmãos? O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é amor. E para você que passou por coisas no teu passado que te feriram, de repente você não vem entender isso até você ter um choque de realidade do amor do Senhor sobre a tua vida. A justiça de Deus é amor. A justiça de Deus chama Jesus Cristo. Para não pesar a mão sobre a humanidade, para não matar todo mundo por conta da desobediência, a Bíblia fala assim que Ele fez sobre os seus filhos, o seu filho, para não fazer sobre a humanidade. E sabe por que nós estamos aqui hoje, irmãos? É por causa da graça de Deus. O Senhor pesou a mão sobre o seu filho e fez justiça sobre ele, para que isso não acontecesse sobre nós. Isso chama graça de Deus, isso chama amor. A justiça de Deus é amor. Quando você ficar achando que Deus vai pesar a mão, vai fazer aquilo, irmãos, Deus já fez justiça. Deus já enviou Jesus, Ele morreu por cada um de nós. Você consegue dar um glória a Deus por causa disso? Éramos para estarmos condenados, mas o amor de Deus foi grande para dar o seu Filho por nós. Agora, pastor, tudo que eles fizeram, irmãos, aí consequência de pecado é outra coisa. Consequência de pecado, até para nós que servimos a Deus, a gente colhe. Se você fizer coisa errada, você vai colher. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é outra. Deus está dizendo para você nessa noite: os tempos estão passando e você não é descartável para Deus. Deus está olhando por você. Deus zela pela tua vida. Deus, Ele não esqueceu de nenhuma das tuas ações, amém? Existe uma autoridade de Deus sobre nós, irmãos. Existe uma autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Quando você olhar para a questão de justiça e falar: Deus não sabe o que está fazendo, irmãos, a autoridade naquele tempo estava sobre Saul, mas Deus e a autoridade dele estava sobre Davi. A mesma coisa nos tempos de Jesus. A autoridade ali, se você olha, estava sobre quem? Herodes. Mas a redenção e o poder de Deus, a ação de Deus, a autoridade de Deus estava sobre Jesus. Às vezes nós não olhamos as coisas como tem que ser vista de certa maneira. Irmãos, quem governa o Brasil é a igreja do Senhor Jesus.
Não é Brasília não, irmãos. O que acontece hoje num país é reflexo do que acontece dentro de uma igreja. Se a igreja do Brasil se corrompe, o Brasil se corrompe. Existe uma autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. A justiça de Deus está sobre nós. Não fica olhando para a situação e achando que não tem jeito. Tem jeito sim, irmãos. Deus não esqueceu de você. Deus está junto contigo. Independente da situação que você está passando, Deus, Ele é contigo. Repete comigo, falando assim, está chegando sobre a minha vida um novo tempo. Um tempo de recompensa. Porque Deus não esqueceu de mim. Abra comigo lá em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, que vieram a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai. Tu comerás pão sempre na minha mesa. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Irmão, só para você entender esse texto, eu quero finalizar falando sobre Mefibosete. A Bíblia fala assim que quando Davi ele vence a guerra, era de costume naquele tempo, quando um rei ele vencia a guerra, ele entrava até o reinado do outro rei que foi vencido, e todas as pessoas ali da casa do rei eram mortas, e isso, filhos de rei, a rainha, todos eram mortos. Só que o que acontece aqui, irmãos, é que nós sabemos da busca que havia no coração de Saul para tentar matar Davi. E o Senhor, ele era com Davi, a Bíblia fala assim que Saul vai morrer, e Jonatas também. Mas o próprio Davi tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas se tornou um amigo leal de Davi, que até quando seu pai queria de certa forma poder matá-lo sem ele perceber, Jonatas avisava para que ele não fosse morto. E o que acontece aqui é que quando os soldados de Davi estão entrando, ali a sua ama, né, que está cuidando de Mefibosete, que é filho de Jonas. Jonas já tinha morrido, e a Bíblia fala que Saul também. Eles vão fugir com as crianças, porque eles acham que vão serem mortos. E a Bíblia fala assim que essa criança cai, e ela fica aleijada ali, desde de bebê. E ele vai morar num lugar chamado Lodebar. O significado de Lodebar significa esquecimento e dor. Olha só o lugar que ele vai morar. Mas a Bíblia fala assim que Davi, olha só o coração de Davi. Existe um tempo da vida dele que ele olha e pega e fala assim, não tem ninguém que eu possa usar de justiça, de benevolência, por amor a Saul, por amor a Jonatas, que eu possa usar isso na família real. E eles encontram Mefibosete. A Bíblia fala assim que Mefibosete era aleijado dos seus pés e é trazido diante do rei. E o interessante é que o rei Davi, ele restitui todas as terras para Mefibosete. Olha que interessante isso, irmãos. Existe uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Independente da situação que você tem passado,
independente do momento que você tem passado, essa é uma noite onde o Senhor quer que você venha adentrar portas espirituais de recompensa sobre a tua vida. Eu sinto pregando aqui em cima, irmãos, é como se fosse um relógio girando, e para algumas pessoas aqui, existe um tempo que está terminando, está começando um novo tempo, aonde vocês vão colher muito, um tempo onde você vai começar a receber tudo aquilo que você achava que não tinha mais jeito, de situações que você vai viver que você achava que não tinha mais jeito. Eu queria que você ficasse de